Olá a todas e todos, bem-vindos a mais um Crime Ideia. O tema da aula de hoje é Thomas Hobbes e o contratualismo. Nós vamos poder investigar na aula de hoje algumas características muito importantes da filosofia política. Um dos autores mais renomados da modernidade construiu duas grandes obras e nos deixa muitas características importantes para entender como é que funciona a nossa vida em sociedade. Supostamente, como surgiu uma sociedade? Quais são os motivos que levam o indivíduo a construir regra moral, princípios e condições para viver sempre em comunidade? Thomas Hobbes, um autor inglês que nasceu em 1588 em Westport, na Inglaterra, e morreu em 1679, publicou duas obras maravilhosas no campo da filosofia política. A primeira, de 1642, chamada Do Cidadão. Essa obra, inclusive, ela vai investigar e vai trabalhar o sistema político inglês no contexto da Revolução Inglesa e quais são as características primordiais para a formação de um Estado soberano. Uma outra obra fundamental no campo do pensamento de Hobbes é a obra mais conhecida dele, o Leviatã. Esse livro, inclusive, ele faz dedicado ao contexto da Revolução Inglesa, no qual ele até sai da Inglaterra por conta de perseguições políticas, e justamente 2 anos após a morte do rei Carlos I, no qual Hobbes era partidário e, claro, apoiou o seu regime político. Uma grande característica para a gente começar a pensar sobre a obra hobbesiana é justamente a respeito do que seria a filosofia para Hobbes. Hobbes vai tratar uma filosofia tanto humana quanto uma filosofia natural. Uma que investigaria, como ele mesmo diz, os corpos físicos. Um corpo físico que seja natural, de acordo com ele, a própria realidade física e existencial do mundo, universal, e ao mesmo tempo uma característica criada pelo ser humano, que é a vida em sociedade. Então, uma espécie de filosofia natural, uma filosofia política. É no campo dessa filosofia política que Hobbes vai estruturar sua grande tese a respeito do que é um viver em sociedade. Por exemplo, no livro Leviatã, Hobbes se dedica a tentar estruturar uma explicação bastante grande a respeito do que ele chama de estado de natureza. Na teoria hobbesiana, estado de natureza significa fundamentalmente um estado pré-social, ou, como ele mesmo diz, um estado onde seres humanos viveriam antes de formar as instituições políticas que regem a nossa sociedade. As principais características desse estado de natureza, Hobbes vai dizer, é um estado onde o homem é movido por desejo e não por condições morais. Veja, é tão importante salientar essa questão, porque o que Hobbes está nos dizendo é que não existe condições morais de existir antes das instituições políticas. Consequentemente, já podemos ter uma conclusão da nossa aula, uma tese importante, que sociedade e Estado depende de convenções, de criações. E o que Hobbes está querendo, na verdade, criticar? O pensamento grego clássico, principalmente aristotélico, que dizia que o homem naturalmente é um animal sociável. A tese aristotélica do zoon politikon. O que Hobbes está querendo dizer isso para a gente aqui? A consequência de viver num estado pré-social seria que o homem é guiado simplesmente pelos seus desejos, o que consequentemente levaria o homem a entrar em conflito com eles. Então o Hobbes vai lançar uma tese importante, A ideia e a frase mais conhecida da sua filosofia. O homem no estado de natureza, ele vive num estado de guerra civil permanente, uma guerra civil total de todos contra todos. O que consequentemente na obra dele vai aparecer no lema, Homo homini lupus est, que nessa consequência traduziria para o homem, lobo do homem. A consequência desse processo levaria os seres humanos a viver num estado de medo da morte violenta. Veja, não é porque o ser humano não teria realidade e saberia o certo e errado. Na verdade, o homem viveria de negação de tudo aquilo que é ruim ao seu próprio corpo. Então, o homem viveria por desejo. E o desejo que negaria completamente aquilo que é mal, aquilo que é sofrível. Porventura, se o homem vive num estado onde ele nega tudo que é ruim, consequentemente ele viveria na competição de um com o outro com medo desse estado de guerra civil. Porque vejamos, vou dar um exemplo. O que faria, por exemplo, eu dormir tranquilamente sabendo que ao meu lado tem uma pessoa que também é mal, tal qual eu, que tem uma natureza má, que vive em competição comigo e que luta pela mesma consequência ou a mesma característica que eu também luto, pelas mesmas coisas. O que Hobbes vai dizer? O homem vive no estado de igualdade, isso é péssimo, porque o estado de igualdade levaria nós a disputar o mesmo espaço, as mesmas coisas. Conclusão, o medo da morte violenta levaria homens livres e consentidos, veja que no estado de natureza somos livres,
livres e consentidos a entregar esse direito de liberdade natural na mão de um soberano, que consequentemente estaria soberano a nós, agora súditos, criando o que Hobbes chama de contrato social. Esse contrato, ou mesmo um pacto, é um acordo firmado por esses indivíduos livres. Olha uma questão importante para a gente desmistificar muitas leituras apressadas sobre Hobbes. O homem livre é que cria o Estado soberano. O governante, o soberano, que ele vai dar a característica principal de uma monarquia, né? Ele não critica ou não inviabiliza outros tipos de governo, mas ele fala que a monarquia seria o princípio ou o melhor tipo desse. A monarquia e o rei saberia ou subiria ao poder justamente para garantir a paz, dado pelos homens do estado de natureza. O que ele está querendo dizer? Não é através de um golpe, não é através de simplesmente uma tirania. Homens subiriam ao poder simplesmente para garantir essa paz por nossos próprios desejos. Conclusão: no pensamento hobbesiano, a função do Estado é garantir a paz perpétua, ou melhor, o Estado ser o Leviatã. Parênteses. Leviatã é um termo que tem na Bíblia, né, no Velho Testamento, no livro de Jó, capítulo 41, que é representado como um monstro, o maior dos monstros aquáticos. Por que o Leviatã? Porque o Estado concentraria a figura de uma monstruosidade que, através de qualquer meio, garantiria a paz, até mesmo da violência. Veja aqui na tela agora a capa principal e o frontispício, né, da obra O Leviatã, de 1651. Na imagem, como vocês podem ver, aparece um gigante, que seria a figura desse rei, desse monarca, que na mão direita segura uma espada, na mão esquerda seguraria, sei lá, uma cruz episcopal, né, uma outra característica, um cedro, que seria simplesmente o poder da violência e da união. Ou seja, o Leviatã utiliza do poder da força para garantir a estrutura e a estabilidade do Estado e da sociedade. Na cabeça do rei, dá para ver, nós temos uma coroa, e essa coroa representa a monarquia. Caso esse corpo, que aproximando a imagem dá para ver que são pessoas, não encontra estabilidade, a cabeça do rei cai. Veja, 2 anos antes da publicação da obra, nós temos o rei Carlos I sendo decapitado, que consequentemente seria uma influência de Hobbes pela obra. Para nós concluirmos, o que há de tão importante na obra de Thomas Hobbes? Ora, é uma primeira grande obra teórica na filosofia política contratualista. É uma primeira tentativa de falar de um Estado originário, da construção de uma sociedade civil. E, obviamente, da construção de uma sociedade monárquica, de características absolutistas, de um poder centralizado. Mas há também novas interpretações sobre Hobbes importantíssimas, de que ele deu muitas contribuições ao Estado liberal. Porque uma das características do Estado Leviatã é garantir o direito e a proteção à propriedade, consequentemente aos direitos individuais dos indivíduos. Perfeito? Então eu fico por aqui, desejando a você ótimos estudos, leia as obras de Hobbes, tá? Vá direto no autor, porque é um livro complexo, sim, mas ao mesmo tempo bastante importante para entender a filosofia política moderna. Um abraço e até o próximo Crime Ideia. Nossa, tô no som da porra. Beleza? Pronto?